Então, meus amigos, nós continuamos aqui num segundo momento desse estudo sobre suspensão condicional da pena e agora nós vamos falar sobre em qual momento é concedida tal suspensão condicional da pena. Isso aqui, gente, nós vamos observar lá na execução penal. Então, olha só, vamos lá para o artigo 157, que diz que o juiz ou o tribunal, esse é da lei de execução penal, tá? Na sentença que aplica a pena privativa de liberdade, na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se motivando sobre a suspensão condicional, que é conceda, quer a denegue. Então, olha só, o que você tem que imaginar? Houve dosimetria da pena, após ele estar condenado, o juiz fixa o regime inicial de pena, verifica se estão presentes ou não os requisitos do artigo 44, e aí depois nós chegamos na suspensão condicional da pena. Então, olha só, verifica, faz o relatório da sentença, o juiz ali motiva, fundamenta se vai condenar ou não, depois faz o dispositivo, conjugando com o procedente, no caso vai ser uma condenatória, e aí ele passa a fazer a dosimetria da pena. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Terminou ali, ele chegou à pena do crime. Verifica daquela pena do crime em qual regime o réu ali que está sendo condenado vai se encaixar observando para os parâmetros do artigo 33. Fechou o regime, ele tenta agora, observa se é possível ou não substituir a pena. Aí ele vai olhar para o 44. Não foi possível, ele vai para o sursi da pena. Claro que se for possível a substituição da pena, não há mais que se falar em sursi, porque um dos requisitos do sursi da pena é ser incabível a pena restritiva de direitos. Então esse é o momento, é no momento da sentença. Agora, claro que, imagine só que em algum momento aqui o juiz ele observou, por exemplo, que o réu ele não tinha uma pena de 2 anos. E aí o acórdão foi lá, ele recorreu, e aí ele conseguiu na execução preencher os requisitos ali, conseguiu baixar um pouquinho a pena. E aí é possível agora o juiz da execução fixar? Sim, é possível. Outra coisa, né? Ele entrou agora com alguma questão que ele estava discutindo ali, uma tese, não do juízo de prova, mas uma questão jurisprudencial. E ele consegue agora no STJ ou no STF o overruling, a mudança de entendimento a respeito daquela tese. Quando se aplica aquela tese no caso concreto, se for ali com uma modulação de efeitos erga omnes, o que ele pode dizer o condenado ali? Opa, isso me privilegia, isso me beneficia. O juiz de execução encara isso, faz o cotejo, aplica no caso concreto e percebe que ele tem o sursi da pena. Então você consegue observar que o juiz ele vai decidir sobre da execução penal agora, vai decidir sobre a sursi da pena em alguns casos. Por exemplo, quando a ação penal ali não revelar se o condenado preenche os requisitos. O juiz fica em dúvida e, tendo em vista, ele deixa de dar a suspensão condicional da pena. Ou quando houver essa mudança de entendimento lá no segundo grau, tá? Então, eu lanço aí para vocês, são essas teses que devem ser observadas, tá? São não revelar o condenado preenche os requisitos, ou houver um fato superveniente que, no caso concreto, o juiz vai fazer ali a devida análise, por enquanto é o que nós temos para observar. E aí, meus amigos, superado essa questão, você já deve ter feito aí todos os apontamentos, nós podemos agora perfeitamente passar para enfrentar as espécies que nós temos de sursi da pena. Nós temos duas modalidades de sursi da pena. Então, nós temos o sursi simples e o sursi especial. Eu lanço na tela para vocês. Olha só, o sursi simples e o sursi especial. O que é o sursi simples, gente? É aquele, né? Olha só, que ele é aplicável, sursi simples, ele é aplicável quando não houve a reparação do dano. Então, olha só, não reparou o dano. O que ele vai acontecer? Eu queria que você gravasse isso daqui, ó, porque é isso que caracteriza o sursi simples. Claro que é não reparar o dano, mas essa partezinha aqui, ó, o que ele tem que fazer no primeiro ano? Ele deve prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação de fim de semana, tá bom? Então essa é a grande marca do sursi simples. Como ele não reparou o dano, ele vai ter que pelo menos se submeter a esses 2 pontos aqui. Ou vai prestar serviço, ou vai ficar limitado fim de semana. Essa é a grande marca.
Agora vamos para o SUSI especial. O SUSI especial, olha só, gente, ele reparou o dano. Então, como ele reparou o dano, o que vai acontecer? Ele vai ficar com a pena suspensa, ele não vai cumprir a pena privativa de liberdade, só que ele pode ficar com essas condições aqui acumuladas. Ele vai ficar proibido de frequentar determinados lugares, ele vai se ausentar, ele não vai ter que fazer o comparecimento mensal. Isso aqui, gente, são as condições que o juiz fixa, que está lá no parágrafo 78, parágrafo 2º do artigo 78. Agora, preste atenção. Porque o que acontecia? E aí eu vou trazer, né, vou aparecer aqui, tentar, para que a gente possa explicar isso. Qual era a situação que nós tínhamos aqui, né, em alguns casos? Era a seguinte, tá, minha gente? Era a seguinte, olha só, tô aí com você. Porque o que o juiz fazia? Ele fixava, tá, gente? Ele fixava o SUSI, observava que o cara reparava o dano, aí ele dava SUSI especial, porque o SUSI é para quem não repara o dano. E aí, o que ele fazia? Ele depois fixava, juntos com essas condições cumulativas, a prestação de serviço à comunidade. Junto com essas condições cumulativas, ele juntava ali e determinava também a limitação de fim de semana. Epa, ele não pode. Por quê? Porque qual seria então a vantagem de ele ter reparado o dano? Então, olha só, então essa é a grande observação. Então, eu vou te perguntar, o juiz pode fixar alguma condição de suspensão condicional da pena? Pode, porque o SUSI é condicionado. Só que ele não pode fixar prestação de serviço à comunidade e não pode também estabelecer de maneira alguma a limitação de fim de semana, porque isso já é do SUSI simples, tá? SUSI simples para quem não reparou. SUSI especial, VIP, olha só, para quem reparou, tudo bem? Então essa aí é o raciocínio que nós temos que fazer, enfrentando, claro, esse tema do SUSI. Beleza, gente, superamos isso. Agora, eu quero que você deixe bem claro isso no caderno, tá? Que não pode acumular as condições do SUSI com simples, não pode acumular. Tá? Eu até coloco bem grande assim, ó, porque isso é muito básico em questões CESP, né? Não pode acumular as condições do SUSI especial com simples. Tá? O que é acumular, Elon? Me explica aí. É pegar lá a condição da prestação de serviço à comunidade e juntar no simples. Não, no especial, não pode, né? Tem que ter alguma vantagem. Pois ele reparou o dano. Legal, fizemos esse estudo aí, a classificação do SUSI. Então, nós temos essas condições que são judiciais, o juiz pode fixar outras condições judiciais, que a gente chama de circunstâncias também ali, também podem haver as condições legais indiretas. Qual é? Deixa eu te explicar. Condição prevista são essas que eu falei aqui até agora. Só que o juiz ele pode também, no caso concreto, fixar outras circunstâncias, desde que não sejam aquelas que estão previstas lá. Reparação, prestação de serviço à comunidade, nem limitação de fim de semana. Ele não pode fazer isso no especial, mas outros ele pode colocar. Então, aquele rol exemplificativo, né, que eu li ainda agora, ele é comparecimento mensal, né? Proibição de ver determinados lugares, proibição de se ausentar da comarca, agora, sem comunicação, lógico. Agora é o seguinte, o juiz sempre, quando ele for fixar qualquer condição judicial é aquilo que é determinado pelo juiz no caso concreto, ele tem que avaliar o juízo de adequação em relação ao crime praticado. E aí o que a gente vê muito na prática, né? Já tem uma tabelinha lá, né? Uma folha, né? Eu fui 5 anos servidor do TJ, e aí o que acontece? De vara criminal, já tinha lá um modelo lá, a gente olha, estudando e fala, cara, isso aqui não pode, né? Porque tem que fazer o juízo de adequação. Quando é esse que é importante, por isso que eu valorizo tanto a oralidade. Porque quando tem a oralidade, o juiz, no caso concreto, ele olha para o sujeito e ele vê que não tem nada a ver aquela determinação. Tá? Então ele olha assim, aí, proibido você... Não, isso aqui não tem nada a ver. Aí ele vai lá e tira. Então, proibição de frequentar bar. Então, parece que criminoso não pode estar no bar. Mas, poxa, bar, quando a gente pensava, né, era o quê? Né? Então, olha só, 30, 40 anos. Hoje não, hoje bar é um evento social. Bar é um evento social. Eu que não bebo, vou para bar. E gosto de ir pro bar. E não bebo, só bebo água. Eu chego lá, fico bebendo água, comendo, lógico, comendo. Mas o que acontece?
não tem, eu sou zero álcool. Então, olha só, a gente vai percebendo. Aí, provisão de bar e lugares, né, estranhos, né? Hoje, um boteco faz bem para todo mundo. Então, olha só. Então, a gente começa a observar que essas questões devem ser reconstruídas, né? Boates, né? Então, olha só, o que é uma balada e tal, pode depender do crime. Ele fez algum crime com violência, ele andou brigando aí em algum lugar. Então, é essas questões que a gente tem que observar. Agora, será? E aí as condições legais indiretas. O que seriam, né, as condições legais indiretas? Só para organizar o caderno, né? Se é condicionado. A judiciais já falei, tem que ter relação. E as legais indiretas são aquelas que é o seguinte, e aí eu vou explicar aqui para vocês, né? Olha só. Como é que a gente vai fazer aqui? É aquela, tá, gente? Por exemplo, legais indiretas, é aquela dizendo o seguinte, olha, se acontecer isso, o SUSI será revogado. Então, tem coisas que ele tem que fazer e tem coisas que não podem acontecer, porque se acontecer, estará revogado o SUSI. Isso é uma circunstância legal, uma condição legal indireta, tá? E eu não posso esquecer. E aí surge uma pergunta para a gente. Será que é possível SUSI incondicionado? Será que é possível o juiz suspender a pena e ele esquecer ali, no caso concreto, deixar de fixar condições? Nós temos duas correntes. A primeira diz, né, que se o juiz da sentença não fixou condições, o juiz da execução poderia impor tais condições. Impor tais condições. Essa corrente aqui, gente, ela existe, os autores sempre falam, mas eu a julgo que ela é equivocada. E eu estou bem acompanhado? Gente, não sei, mas eu estou com o professor Guilherme Nutti. Ele diz o seguinte, meu amigo, o juiz vai lá e fixa uma sentença. Não tem Ministério Público para recorrer? Tem. Poxa, juiz, embarga aqui, ó. Se você é condicionado, não vai ter, não. Tá obscuro isso aqui, ó. Tá omisso, não vai ter. Recorre. Então ele diz, o juiz da execução não pode fixar condições. O certo era ser condicionado. Mas se não tiver, olha só, não houve aqui, não pode haver uma violação a coisa julgada material. Uma reformácio impede sem recurso. O juiz ali da execução penal ele não pode ser corregedor, órgão correcionador lá do juízo do processo. Tudo bem? Então essa é a condição que deve ser tratada. Vamos agora para o período de prova. E aí eu começo agora perguntando de você o que é o período de prova, né? Olha só, o período de prova é aquele intervalo que tem entre a sentença condenatória, quando é fixado o SUSI, até o dia em que haverá ali a extinção da pena, porque o réu ele deu certo, né? Ele cumpriu tudo. Então esse é o período de prova, é o período entre a sentença até o dia que ali está tudo encerrado, ele conseguiu vencer, ele conseguiu se submeter a todas as condições e teve um bom comportamento, né? Então olha só, qual é o prazo? Grava, gente. Nós, no primeiro momento da aula, nós verificamos qual era o prazo de limite de pena para que ele pudesse conseguir o SUSI. Agora é o prazo em que ele vai ficar submetido a esse período de prova, que o judiciário vai ficar olhando para ele andar na linha, tá? Então agora nós vamos observar. Olha só, aí eu tenho uma tabela para você, tá? Você para, dá um pause, copia, organiza. Então o período de prova ele vai ser de 2 a 4 anos no SUSI comum e nos crimes ambientais. Tudo bem? O que é o SUSI comum? É aquele que a pena é até de 2 anos. 1 a 3 anos, o período de prova, a gente vai fixar conforme o caso, nas contravenções penais. 2 a 6 anos, quando for um crime que envolva a Lei de Segurança Nacional. E o societário humanitário, como ele tem uma pena de até 4 anos, ele consegue o SUSI, então ele vai ter que pagar uma taxinha maior, ele fica até de 4 a 6 anos. De 4 até 6 anos. Então, o juiz vai verificar. A nossa experiência faz com que a gente observe que o juiz sempre fixa no prazo mínimo. Sempre fixa no prazo mínimo. Olha só, então ele vai lá e fixa no prazo mínimo só para o rapaz ali, para o cidadão, ver se ele toma um jeito, ele anda na linha por aquele tempo. E até digo, né, gente? Até digo. Quanto mais passa o tempo e ele vai se conformando, ele não vai voltar para a criminalidade. Né? Então, assim, qual é a ideia que eu digo para vocês? Quando a gente trabalha hoje, a audiência de custódia, quando o cara é reincidente, ele acabou de sair do sistema. Se ele conseguisse passar um tempo ali sendo fiscalizado, até para a gente refletir, existisse um período de prova, o livramento condicional, por isso que ele é importante. Porque é para a gente observar se o rapaz ali, se o agente ele está realmente redimido. Porque se ele consegue passar por um tempo e ele tivesse essa consciência
de você pelo menos um ano ele ficar acompanhando aquela pessoa. Por isso que o CNJ tem alguns programas, né, em parceria com a Defensoria também Pública, que ajuda muito nisso. Por exemplo, aqui no Amazonas nós conseguimos iniciar um processo, um projeto, antes mesmo do CNJ, né, que é o projeto Reeducar. Então, todo mundo que foi encarcerado passa pelo Reeducar. Já é um grande alento. O CNJ ele iniciou o projeto Começar de Novo. O que é isso? Depois que ele sai da prisão, tem que ter um tempo ali de fiscalização, de orientação, para ele poder, senão, gente, o crime vai estar chamando. Ele ficou envolvido ali, querendo ou não, isso é bem viciante, né? Bem envolvente, é bem sedutor para quem está na criminalidade. Ele passa por uma formação ali de 24 horas envolvido ali, né, com a criminalidade, então isso deve ser observado. Então, deve ser feita essa consideração. Vamos aí ao período de prova, né? Então, olha só, nós já observamos quais são as taxas, tá? Eu vou voltar mais uma vez, só para que você possa dizer assim, será que eu copiei tudo certinho? Você dá um pause e olha, tá? Porque aí a gente já pode até avançar. Dá uma olhadinha nisso daí, vê se está tudo certinho, tá? Porque aí a gente já vai avançar daqui, tá? Daqui a gente já pode avançar. Então, olha só, quem é que vai fiscalizar? A fiscalização está no 158 para o terceiro, será regulada pelos estados, e aí quem vai ter? O serviço patronato, o conselho da comunidade, todos esses órgãos estão previstos na lei de execução penal, tá? Conselho penitenciário, Ministério Público e o juiz de execução, todos eles vão fiscalizar o período de prova. Ele vai preencher aquela ficha, vai comparecer, geralmente é assim no SUSI, e esses aí vão ter manifestações, podem intervir, podem atuar em caso de descumprimento. Lamentavelmente, não posso negar, né? A suspensão condicional da pena, a fiscalização da pena hoje no Brasil, ela é um tremendo barato, não se. E aí o que acontece? De repente, o agente deixa de cumprir a pena, deixa de cumprir o SUSI, porque ele praticou alguma coisa que aconteceu, e aí ele vai ter que cumprir todinha a pena que foi suspensa. Eu quero dizer que a doutrina que sustenta que se o réu, olha só, houve a revogação do SUSI, ele deveria considerar aquele tempo do SUSI como pena cumprida. Tá? Então, majoritariamente, o que nós temos? Nós temos o seguinte, se revogou o SUSI, a pena estava suspensa. Então, se a pena estava suspensa, eu devo ter que cumprir o resto da pena. Né? Então, olha só, é o que nós ouvimos aí muitas vezes falar. Mas eu quero te chamar a atenção porque há quem sustente que, em caso de revogação, é possível considerar o tempo que foi cumprido e pegar esse tempo que foi cumprido e descontar. Então, é essa possibilidade, há quem afirme isso também na doutrina, Então, embora isso seja minoritário. Vamos ver agora as causas de revogação obrigatória e revogação facultativa. As causas de revogação obrigatória estão aqui no 81, ó. É quando ele é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. Por que eu pintei o vermelho aí, crime doloso? Porque se ele for considerado por crime culposo, não vai ser obrigatoriamente revogada, né? Se ele for condenado por contravenção, não vai ser obrigatoriamente revogada. Cuidado. Outra, quando ele frustra, mas embora solvente, a execução da pena de multa ou ele não efetua sem motivo justificado a reparação do dano. Então, se ele poderia reparar, não reparou, se ele poderia pagar multa e não pagou, vai revogar obrigatoriamente. E quando ele descumpre qualquer daquelas condições lá, né? Lembra? Não compareceu mensal, foi onde não devia, naquelas situações lá, ele também será revogação obrigatória. E aí nós temos, né, alguma coisa, aí tem uma pergunta, né, será que a sentença do perdão judicial revoga o SUSI? Não, né, gente? Porque a sentença judicial tem a súmula 18, a natureza dela é declaratória. Continua aqui, revogação facultativa. A suspensão pode ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou, olha só, outra condição, mas aqui é facultativo. O juiz vai ver no caso concreto. Ou irrecorrivelmente condenado, aqui ainda falei, né? Eu cantei a pedra lá e eu repito aqui, ó. Por crime culposo ou por contravenção. Por crime culposo ou por contravenção. Então, grava.
Crime doloso, condenação, transitou em julgado, irrecorrível, revogação obrigatória. Culposo, contravenção, o juiz vai avaliar no caso concreto a pena privativa ou restritiva de direitos, tá? Não esqueça disso, não esqueça disso de maneira nenhuma. Então, olha só, aí eu estou organizando para você as causas de revogação facultativa. Se descumpre qualquer outra condição imposta, ou se ele foi ali condenado por crime culposo ou contravenção a pena de PPL ou PRD. Será que o condenado ele precisa ser ouvido previamente antes de revogar? Aí olha só o que a doutrina diz, tá? Isso aqui é uníssono. Sim, ele tem que ser ouvido. Mas percebe só, quando for uma causa ligada à condenação por crime, não precisa ouvir. E aí eu até coloco, por quê? Ele já foi ouvido no processo. Então, se ele já foi ouvido no processo, vou ouvir de novo. Mas em todos os casos, fora esses, ele precisa ser ouvido para saber o que aconteceu, qual é a história, será que não está tendo nenhum erro aqui? Então, olha só, ele vai lá e explica, não, compareci, sim, tá aqui, ó, tá explicado. Então, poxa, eu estava com minha mãe internada, tenho aqui os laudos dela, documentos. Então, isso aí. Será que é possível, agora, e aí eu vou até colocar na tela essa pergunta, será que é possível a revogação do SUSI depois do término do período de prova? Olha só, passou o período de prova, e aí ele parece que ele cumpriu tudo, mas ele descobre que ele tinha uma condenação transitada em julgada pela prática de um crime doloso durante o período de prova. Então eu vou fazer você aqui imaginar. O sujeito foi lá, gente, e aí o que ele fez? Ele cumpriu tudo, praticou tudo, só que ninguém descobriu. E aí depois ele foi condenado, tá? Condenado contra a é praticar o crime, foi condenado. Só que não chegou na cobarca. Não chegou na vara de execução penal. E aí o que ele fez? Ele agora, ele está com uma situação em que ele quer se valer disso para quê? Para sustentar agora, o judiciário quer fazer com que ele, ei, quem comete crime e é condenado aqui é causa de revogação, a gente não percebeu. Cumpriu o período de prova, mas a gente está aqui ligando, a gente quer voltar atrás. Pode fazer isso? Gente, olha só, a primeira corrente que é do STJ, ela diz que pode, por quê? Porque se trata de uma prorrogação automática. Então o juiz vai apenas declarar, mas o que faz prorrogar não é a decisão do juiz, mas é o fato. Então essa é a primeira corrente. A segunda não, porque se o juiz já deve ter sentenciado, já é declaratório, acabou, a pena foi extinta e aí o Estado deveria ter sido mais cauteloso, deveria ter avaliado isso antes e para poder falar. Então esse é o raciocínio que tem que ser feito aqui dentro dessas considerações. E aí nós superamos as revogações e vamos falar da cassação. Aqui não tem muita dificuldade. Quando é que vai ser cassado o SUSI? Quando ele não comparece à audiência de monitório. Então ele vai fingir que não houve SUSI e vai mandar ele cumprir a pena. Quando ele é condenado à privativa de liberdade antes do início. Então, poxa, agora ele vai ficar preso, como é que ele vai ficar com a outra pena suspensa? Quando ele não aceita. Então, às vezes, o que acontece? O juiz vai lá e o réu tem que até o SUSI da pena. Né? E aí ele fala assim, poxa, vai lá, mas o SUSI é de 2 anos. Né? E aí eu vou trazer aqui, para aparecer. Poxa, o SUSI é de 2 a 4 anos, E a pena é quanto? 3 meses. Eu estou condenado nos dois? Estou. Pô, qual é o teu regime? Rapaz, meu regime é aberto. Pô, meu regime é aberto, É só ir lá. Como é que tá o regime aberto aqui na comarca? Rapaz, é só assinar. Pô, vou ficar suspenso com a pena por 2 a 4 anos. O Estado vai ficar de olho em mim. Se eu fizer qualquer besteira, ainda corre o risco de revogar. Rapaz, eu não vou aceitar isso assim, não. Porque 3 meses eu vou cumprir essa pena, que daqui a 4 meses eu estou limpo, e extingue a punibilidade daqui a 4 meses, eu já começo a contar ali para fins de eu voltar o efeito depurador da reincidência. Lembra? Que 5 anos a contar a extinção da punibilidade. Então eu vou querer cumprir essa pena. O que ele faz? Ou ele vai na audiência e diz que não quer, ou ele falta. Então, olha só. Ou então aí os outros dois são complicados, porque se ele foi condenado por uma pena privativa de liberdade, né? Ou se ele sofre um aumento de pena, e lógico, foi condenado, estava cumprindo a pena e etc. ali, pelo menos o SUSI, ele quis cumprir logo, e aí depois se descobre que o MP recorre, a pena sobe. Poxa, mano, a gente vai ter que caçar, não é revogação, é cassação. O que eu sugiro para você? Que você faça um quadrinho aí no seu caderno, tá? O que é revogação obrigatória, o que é revogação facultativa e o que é cassação. Começar a compreender isso.
Por quê? Revogação, olha só, parece que o réu descumpriu algo. Cassação está mais relacionada a um fato posterior que aconteceu ou ele não quis, né? Bom, e agora eu vou fazer algumas perguntinhas para a gente finalizando o nosso estudo sobre suci da pena, que é muito tranquilo, né? Você já percebeu? Então vamos lá. É possível a concessão de um novo suci ao mesmo condenado? Será que um condenado que já teve um suci na vida, ele pode ter outro? Pode, pode. Mas como que ele é reincidente? Não, às vezes o primeiro foi por um crime culposo, aí ele conseguiu um suci, e agora é um crime doloso. Ele não é reincidente crime doloso, ele preenche tudo, vai ter os dois suci. É possível cumprir dois sucis simultâneos? É, simultaneamente. Ele vai andar na linha pelos dois. Pode cumprir isso? Pode. Mas ele não está cumprindo pena? Não, ele não está cumprindo, gente. A pena está suspensa. Ele só está sendo fiscalizado ao mesmo tempo. Até azar dele, porque se ele fizer alguma coisa, vai revogar os dois sucis. Então, ele tem que dar tranquilidade ali. E aí eu quero também fechar com vocês aqui a questão da prorrogação do período de prova. Então é o prazo que vai ser fixado na sentença, eu não estou revocando o suci, eu estou só prorrogando. Então olha só, o beneficiário passa a praticar um crime, passa a ser processado. Vai revogar? Não, a prática do crime, percebe só, ela não revoga o suci, mas ela prorroga. Ela prorroga. E nos outros casos, por exemplo, foi condenado por uma contravenção penal, foi condenado por um crime culposo. Naquelas situações ali, o juiz ele pode revogar facultativamente. Mas se ele não revogar facultativamente, tá? Quando ele foi condenado por crime culposo, por contravenção, ou se ele descumprir qualquer outra medida, ele tem que pelo menos, principalmente quando a prática de um crime, ele tem que pelo menos prorrogar. Pelo menos ele tem que prorrogar. Então é a prorrogação. Então, olha, quando é que vai ser prorrogado? Quando ele pratica um crime, não vai revogar, mas pelo menos ali ele vai ficar prorrogado. Vai ficar prorrogado. Ou quando ele descumpre quando era por outro crime. Aí ele fala, não vou revogar facultativamente, eu podia ter revogado, mas vou pelo menos prorrogar. O réu vai continuar ligado ali no processo. Ligado no processo. E aí eu pergunto para vocês agora, se é possível revogar ou prorrogar o suci após o seu término. É um raciocínio que eu já fiz. Eu acho que você já sabe a pergunta, a resposta. Será que o juiz pode prorrogar depois do término? Olha só. Descobre-se depois do término que ele tinha um fato que gerava revogação. Descobre depois que ele tinha um fato que gerava prorrogação. Será que ele pode agora prorrogar o suci ou revogar o suci após o término? Nós temos duas correntes, tá? Mas eu tenho que esclarecer e ser honesto com você. A primeira corrente é do STF e do STJ. Os dois, eles dizem que a prorrogação é automática. Prescinde, não precisa, é um fato. O que prorrogou, o que revogou foi o fato. A declaração do juiz é só um reconhecimento de um fato, então não está mudando nada. Então, demorou, paciência. O STF e o STJ. Esses julgados aqui, gente, são do ano de 2006, 2007. Tá? Mas não houve nada de mudança até de lá para cá. Agora, é claro que tem gente que diz que não, porque violaria o princípio da confiança, o Estado já terminou o período de prova, ele deveria ter sido mais diligente, quase as mesmas teses que a gente discutiu ainda agora, nas questões relacionadas à revogação do suci, etc. Então, basicamente isso. E aí a gente chega no artigo 82, dizendo que tinha expirado ali aquela pena, o prazo, não houve nenhum caso de revogação, não houve. Não houve prorrogação? Não. A pena está extinta. A pena está extinta. Acabou, cumpriu, parabéns, você se deu bem. Olha só, ficamos de olho em você, mas você andou na linha, não praticou outro crime, não foi condenado por outro crime, ficou comparecendo mensalmente, não andou por aí para aqueles lugares, né? Então, olha só, então você venha para cá, prestou serviço à comunidade, você merece ter um diploma por ter cumprido a pena. Você está de parabéns. Né? Então, está extinta a punibilidade, vá ser feliz, está lá no artigo 82 do Código Penal. Últimas perguntas para nós encerrarmos aqui o nosso encontro. É possível suci para crime hediondo? Será que é possível? Gente, é difícil achar um crime hediondo com a pena até 2 anos, hein? É possível conseguir achar um suci com a pena até de 4 anos, que é a máxima pena que nós temos aí para conseguir suci, né? Humanitário. Mas não é proibido. Tá? Então é possível suci para crime hediondo? Não há nenhuma vedação
na Lei 9.008.072, isso já passou pelo STJ. Agora, cuidado, tá? Porque tem um crime que é equiparado a hediondo que não tem direito a SUSI. Então, lá é a lei de drogas, tá? Lá no artigo 44, diz que é vedado o SUSI ao tráfico. Agora, para crime hediondo, não tem nenhuma dificuldade. Eu vou colocar um julgado aqui para vocês, tá? Do STJ, é a sexta turma, tá? É 1.426.069, agora de 2014, em que ele diz, né, que essa década passou rápido. A gente fala assim, agora, 2014, não 5 anos, mas não mudou muita coisa. Então, olha só, é possível sim SUSI para crime hediondo. É possível, tá? Não há nenhuma. Provável? Difícil, mas é possível. E aí eu vou colocar uma tela que eu fiz algumas perguntinhas que a gente vai respondendo. Então, olha só. É possível SUSI para estrangeiro em caráter temporário? A gente tem até na lei da migração, tá? Na lei da migração, lá diz no artigo 54 dela, eu acho que é, no artigo 54 da lei de migração, ela diz o seguinte, tá? Ela diz que é perfeitamente possível, nada impede, eu acho que até tenho aqui o número da lei, deixa eu pesquisando aqui, que eu tinha até anotado. Então, olha só, que nós vamos ter a possibilidade garantir para quem é estrangeiro que está no Brasil, é o artigo 54, tá? Da Lei de Migração, da Lei 13.445 de 2017. O parágrafo 3º diz que o processo de expulsão em caso de crime comum não prjudicará a progressão de regime, o cumprimento da pena e a suspensão condicional do processo, a comutação, a concessão de pena alternativa, anistia ou qualquer outro benefício que esteja concedido em igualdade de condições para aquele que é brasileiro. Então tá aí, minha gente, tá aí, ó. Você não pode fazer diferenciação. Então, é possível? Sim, é possível. O SUSI suspende direitos políticos? Gente, o cara não está cumprindo pena, mas ele está condenado, né? Ele não está cumprindo pena, mas ele está condenado. Então, olha só. Então, ele vai ter que se submeter à suspensão dos direitos políticos? Vai se submeter, sim. De toda forma, não há problema nenhum, tá? Ele está com os direitos políticos dele suspensos. Cabe habeas corpus para discutir as condições do SUSI? Será que cabe habeas corpus para discutir as condições do SUSI? E aí, meus amigos, nós começamos a fazer esse questionamento. Será que eu posso impetrar um HC? Gente, HC, olha só, é para, né? Não esquece disso. HC, meus amigos, é para direito ambulatorial. Então, SUSI a pena está suspensa. Agora, eu vou te contar uma coisa. Em algum momento já se utilizaram, tá? Já se utilizaram do SUSI do HC para discutir o SUSI. Por quê? Porque quando o juiz suspenso deu a condição da pena, ele colocou o prefeito para varrer a cidade. Aí o prefeito disse, não, mas aí o que acontece? Está tendo um ato de constrangimento. E o que acontece? A pena não tem que constranger, a pena tem que punir, castigar. E ali ele está até em SUSI, ele não está nem cumprindo pena. Então, olha só, foi utilizado HC e foi conhecido esse HC. Né? Então, vai depender também de quem está impetrando, né? O prefeito que impetrou, né, gente? Vamos lá. SUSI detração penal. Lembra que eu falei ainda agora para vocês? Então, olha só. Porque o SUSI ele gera detração penal? É possível. Tá? Isso aqui a doutrina já diz, olha, mas a pena está suspensa. Sim, a pena está suspensa, mas para fins de detração penal, vamos, né, premiar de alguma maneira ali o condenado. Então, é possível se valer do SUSI para fins de detração penal, sem qualquer dificuldade. É perfeitamente possível o SUSI para que seja considerada na detração penal. A gente vai observando aqui, né, algumas questões relacionadas também a gente vai observando aqui também algumas questões relacionadas ao indulto, né? Será que o SUSI possibilitaria, né, quem está em SUSI se valer do indulto? Gente, olha só, o escopo do indulto, ele é para também fazer ali, tem uma finalidade utilitária, né? Utilitária. Qual é? A finalidade também ali é diminuir, né? Diminuir de alguma forma o ambiente encarcerário. Então, o que acontece? O indulto não atenderia quem está
em sursi, né? Não atenderia, a ideia mais ou menos é essa, né? Não atender quem está em sursi. Não há uma proibição legislativa. Não há nenhuma proibição legislativa quanto a isso. Só que é o seguinte, né, gente? Olha só, o STJ não tem aceito, tá? Não tem aceito porque por essa ideia, tá? O indulto ele vem para quem está cumprindo pena, não para quem esteja com a pena suspensa. Então esse é mais ou menos o escopo que tem sido estabelecido ali pelo o STJ. Eu trago um julgado para que os senhores possam assim, de alguma maneira, observar aquilo que nós estamos aqui discutindo na nossa aula aqui sobre essas questões, essas perguntinhas que a gente faz para ir encerrando, né, o nosso estudo aqui do SUSI. Só um lembrete, tá, gente? Um lembrete eu vou colocar na tela para vocês, para de novo, você não esqueceu, eu contei essa historinha já nesse bloco, mas não esquece, tá? Eu vou até sair daqui, né? Vou até sair daqui dessa tela, deixa eu ver se eu consigo. E olha só o que diz, né? Olha só, o SUSI da pena somente é concedido após toda a aplicação da pena, já que eu falei, fixa o regime inicial e fundamento. Tem muita questão que dá para sair daqui, né? Ah, o SUSI dispensa fixa a aplicação da pena. Não, o Brasil ele fixa a pena, ele responsabiliza, condena o cara, aplica a pena. Não, mas não precisa fixar regime inicial. Precisa fixar o regime inicial. Tanto que se ele descumprir o SUSI, ele volta para o regime inicial que foi fixado. Tá? E tem que explicar por que não substitui a pena, porque substituir a pena é sempre melhor que o SUSI, é sempre melhor que o SUSI. Então também tem que ter essa compreensão sobre o que nós estamos aqui enfrentando. Tudo certo, minha gente? Podemos dizer que vencemos a suspensão condicional da pena? Tudo bem. Dá uma lidinha, tá, no artigo 77 até o 82, revisa junto com essa aula aqui e com certeza a gente espera ter contribuído aí para a sua aprendizagem, para o seu sucesso, para o seu propósito de vida, tudo bem? Valeu, grande abraço, um beijo no coração. Valeu, grande abraço.